São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, 8º dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras. Mergulhando na experiência com Deus, com São José, ele nos leva nesse 8º dia a olhar as necessidades de um pai de família, de uma mãe de família, dos provedores que, por vezes, caíram em dívidas no consumo ou por itens acidentais, um desemprego ou uma doença, de fato, estão com dificuldades financeiras. Nós nos apoiamos na palavra de Deus para trazer uma mensagem, primeiro, de conforto, segundo, de esperança e terceiro, que a gente tem que sempre lembrar que a caridade é a realidade que muda a nossa vida. E quando a gente precisa dela, a gente também tem que dobrar muitas vezes o nosso coração. Conversar com quem entende mais, que pode nos ajudar nas nossas receitas e despesas, enfim, fazer essa experiência única de vida que é reconstruir a nossa história quando alguma coisa negativa de fato acontece. E se esse problema na sua vida é essa coisa negativa, é essa dificuldade financeira, vamos rezar, pedir a graça de Deus para que a sua luz possa aí nortear os seus passos e diminuir e aniquilar esse seu problema com dívidas. Se não é o seu caso, vamos ser intercessores. Bora rezar. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós nos pedimos, o Pai protetor da nossa
e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Ele, o Messias, não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra. Isaías, capítulo 11, versículos 3 e 4. Amados, de fato, quando nós temos esse tema, falando justamente dos processos de endividamento, não há como a gente não travar alguma discussão, nem que seja interior, com a existência humana sobre um todo. E aí eu digo, sobre aquilo que aprendemos sobre a vida de trabalho, sobre aquilo que de fato nós mergulhamos diante das dificuldades quando a gente nasce. Tem gente que já nasce em berço de ouro e por vezes a gente nem pode culpar essas pessoas de não compreender as necessidades daqueles que, sei lá, que viveram na rua, às vezes até mesmo passando fome na sua infância, tendo privados um chinelo até para ir para a escola, às vezes pararam de ir na escola porque não tinham calçado. Eu conheço inúmeras dessas histórias que de fato fazem com que muitas dessas lembranças e emoções negativas tornem as pessoas hoje em melhor condições, muito consumistas e por vezes caindo até em dívidas. Quando a gente fala de tudo isso também, não é possível que a gente esqueça o valor do salário mínimo, o que um governo ou outro faz, independente da sua bandeira. Eu creio que você, que é pobre, não é? Como eu, de fato, a gente sempre sofre as agrulhas do tempo, não é? A gente é que mais paga imposto, enquanto a gente vê os mais ricos pagando menos imposto, mas ao mesmo tempo gerando riquezas. Nós vivemos num país cuja distribuição de renda é absurda. Se você ganha mais de R$4.000, ali a sua família, ela consegue ter entre R$4.000 e R$5.000 de rendimento, somando todo mundo, vocês já são mais ricos que 70% das pessoas no Brasil. Olha que coisa! Se você aí, juntando com o salário da sua esposa, um filho que trabalha, consegue um rendimento entre R$4.000 e R$5.000, você derruba, é mais rico, por assim dizer, do que 70% das pessoas no Brasil. Então, de fato, quando nós estamos diante de números econômicos, PIB, que a gente não sente crescer no nosso bolso, inflação que cresce, aí a gente vê que a comida fica mais cara, e essas realidades de emprego, de trabalho, etc. e tal, regiões que são favorecidas, outras que não são, tudo isso nos coloca num dilema muito difícil. Como consumir, como de fato lutar para que a dignidade da vida não aconteça de modo revolucionário, mas que quem nos represente de fato, não faça um discurso para a gente e não nos dê migalhas sociais, mas de fato deem a cada um de nós a dignidade de um trabalho digno, para que de fato a gente possa construir com autoestima a força de um país que de fato por 300 anos escravizou negros, e a gente não pode se esquecer disso, né? Trouxe eles obrigatoriamente, que recebeu sim muitos imigrantes que fizeram e fazem a história dessa terra, mas que é um país complexo, um país continental. Todas essas reflexões não nos afastam da fé, muito pelo contrário, fazem com que a gente tenha consciência da cultura que nós estamos vivendo. E repito, que a gente não consuma hoje em exagero, para que a gente amanhã não sofra. Eu sei que sofrem ainda mais aquelas pessoas que, honradas desde a sua infância, dizem, olha, você tem que zelar pelo seu nome, você tem que zelar pela essa instituição, que é o seu nome, o seu CPF. E eu sei que muitas pessoas caem na tentação, especialmente essa tentação do empreendedorismo, em que 90% das pessoas vazam o seu dinheiro, entram em negócios que de fato não conseguem gerir
e quebram, né, e perdem às vezes aquele fundo de garantia, aquele emprego que você deixou com segurança para empreender sem segurança. É claro que o empreendedorismo é a coisa mais linda que tem. São José era um grande empreendedor, mas muitas vezes nós não somos devidamente orientados, não temos a capacidade de entender a macroeconomia, ou seja, a economia do país inteiro, que influencia nessa que a gente faz no dia a dia, sim e muito. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque eu sei que muitas pessoas caíram em endividamento por causa de terem fé, inclusive no governo que entra, mais fé no governo que saiu, não importa. E é por isso que nós falamos de fé, nós falamos de caminho, nós falamos de resgate, especialmente da autoestima, para que, de fato, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, você possa sair dessas dificuldades. Por isso, trem bom, rezar, a gente está aqui para isso. Vamos rezar mais um pouquinho com São José e daqui a pouco, diante do Santíssimo, pedir por você ou por as pessoas que você conhece que estão nessas dificuldades. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. Esse é o meu filho, ela é minha nora, a Paula, e o meu neto Bernardo. A Paula, eles se casaram e ela tinha dificuldade de engravidar. E ela engravidou 2 vezes, mas perdeu. E aí eu sabendo das cartinhas que escrevia para São José, eu resolvi escrever a cartinha para ela. E botei lá nos pés de São José, deixei lá. E aí, quando foi uns 3 meses depois, veio o resultado que ela estava grávida. E aí, fez o pré-natal, deu tudo certo, e veio o Bernardo, que é o meu netinho. Hoje ele está fazendo 1 aninho de vida. A graça foi tão grande de São José que não só veio só o Bernardo. Na minha família de 1 ano, durante 1 ano, nasceu 7 crianças e está para nascer mais 2. Então eu só tenho que agradecer a São José, a Nossa Senhora Jesus, por esta graça alcançada. A graça de ter São José, a gente viver em oração, é muito grande. A gente não deve perder a fé nunca. Pode, assim, por mais dificuldade que se encontre na vida, por mais problema que passe, não desista. Tenha fé.
E a cartinha foi muito importante, mesmo que a gente não consiga aquilo que a gente deseja, mas seja grata a São José por tudo que ele nos dá na nossa vida. Eu sou muito grata a ele por tudo que ele dá na minha vida, e eu acredito e falo para todas as pessoas que não desistam de acreditar e ter a fé em São José, que consiga. Este é o milagre, da cartinha. Escrevi e deixei lá. E todos os dias eu rezava e pedia a São José que, se fosse da vontade dele, concedesse a graça de ela engravidar, porque eu via que ela tinha muita vontade. E graças a Deus, a graça foi alcançada. Hoje, 1 ano de idade. Bênção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu que estou aqui diante de Jesus, nosso Deus amado, sacramentado, mostrando a sua humildade nesse pedaço de pão para estar muito perto de nós, eu quero pedir uma graça sobrenatural sobre as pessoas que estão desanimadas diante das suas dívidas, ou mesmo se elas não chegaram, das dificuldades financeiras. E pedir com a profundidade do meu coração de sacerdote, mas sobretudo clamando que você peça com fé também. E se você nesse momento fala assim, Padre, aqui está tudo tranquilo, está tudo remediado, vamos interceder por aquelas pessoas que, caindo nas ilusões do consumo, dos investimentos errados, das propostas de empreendedorismo que de fato enganam, elas possam ser liberadas de todo este peso, com o auxílio do céu, tenham força e capacidade e esperança para passar esses momentos e voltar a empreender e voltar a acreditar, até mesmo em si mesmos. Rezemos juntos. Jesus amado, permita-me agora, em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu Pai terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com a sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado, ó meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo e terror dos demônios, eu lhe peço por todos os irmãos e irmãs que se encontram endividados e necessitam achar uma solução para se livrar dessas dívidas, protegendo-os de outros endividamentos e atendendo-lhes em todas as suas prementes necessidades, que agora lhes apresentamos nesse nosso 8º dia desta Santa Novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Amém. Vamos pedir a bênção sobre esta água. Ó bom Deus, abençoai, pois, esta água, criatura vossa, que traz para nós, com esta bênção, a lembrança da água do nosso batismo, no qual, aderidos ao corpo de Cristo, tivemos todos os nossos pecados perdoados. Que ela nos lembre a santidade, nos ajude na esperança de superar as dificuldades que se tornam passageiras diante do Deus eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo,
defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Amados e amadas de Deus, eu quero lembrar você que é muito importante sua ajuda. Só graças a essa ajuda que nós estamos aqui todos os dias. A missão não é do Padre Márcio Tadeu, mas a missão é da Igreja. Um pedido do saudoso Papa Francisco. Fazer a devoção de São José, tomar seu devido lugar na Igreja. Depois de Maria, é São José que a gente tem que lembrar. Assim nós assumimos essa missão e já são mais de 4 anos à frente dessa novena, vivenciando o momento da missa votiva, que inclusive uma vez por mês, de fato, visita uma das paróquias de São Paulo. Ligue para nós, faça parte dessa família. 0800 54 55 900. Vou repetir, 0800 54 55 900. E o nosso WhatsApp, você tirar suas dúvidas, se tornar um filho, uma filha de São José, alguém que patrocina essa obra de São José aqui no canal da família, 11 9 1300 9065. 11 9 1300 9065. Em falar em patrocínio e em missa votiva, no próximo dia 28 de maio, não é? Nós vamos nos reunir a partir das 19 horas numa missa votiva na paróquia de São José, lá na Vila Airosa, na cidade de Osasco, Grande São Paulo. Então todo mundo da Grande São Paulo e região pode ir até Osasco, Vila Airosa, paróquia de São José, que fica na rua Francisco Aro Alaminos, número 80. O Padre Marcos vai nos receber com bastante alegria. Aliás, a partir das 16 horas, 4 da tarde, a nossa equipe estará lá também colhendo as maravilhas de Deus pela intercessão de São José na sua vida. Você tem um milagre de São José na tua vida? Tem uma graça recebida? Conta para o Brasil. Pode ir lá que a partir das 4 horas nós vamos estar gravando. Das 19, transmitida pelo canal da família, ao vivo, a nossa missa votiva, direto lá de Osasco, da Vila Airosa, paróquia de São José, com o nosso querido Padre Marcos. Vamos acolher a bênção de Deus, a bênção daquele que nos une em Cristo, nos envia no Espírito, que nos criou e que nos deixou a fraternidade, o amor, o carinho de Maria e, é claro, do bom José. O Pai que cuidou do Criador é também aquele que é o nosso Paizinho intercessor no céu. Que o Senhor, pela intercessão de São José, te abençoe na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã, hein? E ninguém possa jamais